Muito boa tarde a todos e a todas. Dizer-vos que, de facto, neste segundo análise do FMI, já após o programa que tivemos sujeitos, vem reconhecer que, de facto, este governo recuperou dois grandes ativos que Portugal estava afastado deles. Recuperou o direito à esperança e recuperou o direito de ter futuro. E, por isso, dá-nos aqui um acompanhamento da evolução da solução da situação económica e financeira do país e também da social, numa perspectiva ainda mais positiva do que nos relatórios anteriores. Sem, contudo, deixar de manter alguns alertas de que não é novidade para ninguém, de que este caminho ainda é um caminho que tem alguns obstáculos pela frente para ultrapassar, ainda é um caminho que tem uma grande imprevisibilidade por condições externas a que devemos estar atentos, mas, acima de tudo, de que reconhece que é necessário manter este esforço de consolidação que tem vindo a ser desenvolvida pelo Governo e que esta maioria tem vindo a defender para o país. E, por isso, reconhecemos aqui neste relatório, de facto, uma evolução também positiva por parte do FMI naquilo que é a sua análise da evolução que os portugueses e que o Governo têm vindo a implementar ao longo destes últimos 4 anos. E estaria agora à disposição para alguma questão que queira colocar. Eu insistia na questão que coloquei há pouco, como é que lê este alerta do FMI no sentido de que a devolução da sobretaxa de IRS poderá vir a ser cancelada face à evolução da receita fiscal e também o aviso em relação ao déficit não ser alcançado sem novas medidas de controle da despesa. Fez uma leitura otimista do relatório, mas estes dois pontos causam apreensão aos portugueses. Deixe-me pegar na questão do déficit. Como poderão reparar, o próprio FMI já vem corrigir em baixa aquilo que é a sua previsão. E por isso, de relatório para relatório, à medida também que o próprio FMI vai conhecendo melhor o nosso país e, muito especialmente, a capacidade de reação e de esforço dos portugueses e do governo português, ele tem vindo a aproximar-se daquilo que são as projeções que temos vindo a fazer e que o Governo tem vindo a fazer e que se tem vindo a concretizar. E por isso eu acredito que há ainda alguns desfazamentos dessa mesma realidade por parte do FMI, mas não há nenhumas razões neste momento para não acreditar que, por um lado, o déficit deve situar-se naquilo que são as projeções do Governo e que, pela primeira vez, desde a adesão ao euro, deixaremos de estar numa situação de déficit excessivo e, portanto, ficaremos abaixo dos 3%, sendo que o Governo continua a apontar para 2,7% e não há razões nenhumas para, neste momento, com os dados que existem do ponto de vista orçamental, para pensar que assim não acontecerá e, portanto, admitimos que no próximo relatório do FMI, se baixar exatamente as 2 décimas que baixou do primeiro para este segundo, já estaremos dentro do limite do déficit excessivo e isso é algo que é importante, porque é pela primeira vez, como disse, desde que estamos na zona euro, que estamos a cumprir de facto esse grande objetivo e vem reconhecer de facto o crescimento económico do país, vem reconhecer o bom desempenho a nível da criação de emprego, também o bom desempenho no combate ao desemprego e, portanto, são razões que devemos tê-las como positivas. Mas não chega para devolver Em relação, será uma análise que o FMI fará, certamente corrigida dentro de algum tempo, como tem vindo a fazer em relação a um conjunto delas. O que é interessante do ponto de vista político era se este mesma análise por parte do FMI fosse feito em relação ao programa que o Partido Socialista apresentou. E esse claramente seria chumbado pelo FMI, nomeadamente na questão que coloca da sobretaxa, que, como todos sabem, o Partido Socialista tem uma promessa muito expansiva que essa sim não encaixa de todo naquilo que o FMI vem prever. Agora, o que o FMI nos vem alertar é que, de facto, há uma evolução positiva, mas que continuamos a ter obstáculos e continuamos a ter alguma imprevisibilidade, que temos que manter esta consistência de políticas e não podemos andar a prometer aquilo que não podemos, de facto, cumprir. E isso é o que eu relevo e que relevamos como mais importante. Em direto para a TV24, eu queria perguntar-lhe se não lê também nas palavras deste relatório que aconselha o próximo governo a manter o ímpeto reformista, uma crítica ao abrandamento das reformas neste ano eleitoral. Não, antes pelo contrário, só reforça exatamente o que temos vindo a desenvolver, que temos vindo a fazer e a alertar para os perigos daqueles que vendem
soluções que não existem. E por isso o FMI aqui o que vem é, de uma forma muito enfática, colocar a questão de que as reformas têm que se continuar a fazer. E qualquer português compreenderá que no mundo que mudou, na forma como tem mudado e pela imprevisibilidade que se apresenta nos dias de hoje, de facto a reforma passou a fazer sentido. Nós temos que ir acompanhando também o sentido dos tempos e este Governo, se algo também que pode ficar conhecido, é pela capacidade reformista que implementou no nosso país, parte dela por forçados, exatamente também pelos parceiros internacionais que nos tiveram que apoiar num momento de grande dificuldade do Estado português, mas que têm como perspectiva continuar a implementar essas mesmas reformas. Apesar dos alertas da Unidade Técnica de Apoio Orçamental e agora do relatório do FMI, o Governo mantém o compromisso de devolver parcialmente a sobretaxa. O Governo já o afirmou publicamente e o PSD, com os dados que dispomos, tem também essa perspectiva. Ou seja, há neste momento todas as condições, com a evolução que se tem vindo a verificar a nível dos impostos, da arrecadação de impostos, que tudo se perspectiva para que o Governo, uma vez mais, cumpra o compromisso que assumiu com os portugueses a quando do orçamento para este ano.